Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez pelo Instagram da Sodec para iniciarmos então a nossa live de hoje. Nós vamos então estar aqui batendo um papo, conversando um pouquinho sobre a segurança. Hoje o nosso assunto é sobre a segurança no bloco operatório. Então, para isso, hoje nós temos então um bate-papo aqui com nosso amigo Rafael Belpone, que logo logo vai estar compondo aqui a nossa, nosso espaço. Oi, Rafa, que bom ter você aqui hoje. Oi lá, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, tudo bem. Então, Tá bom. Antes de começar, hein, Rafa, eu vou dar alguns recados, né, alguns Manda ver. avisos que a gente precisa aí passar para o pessoal acompanhar aí na nossa, Fui precoce, nas entrei nossas antes do tempo. novidades, muitas coisas acontecendo ultimamente aqui na Sodec, muita coisa para a gente compartilhar. Então, eu quero convidar vocês a fazerem aí uma visita até as nossas páginas, encontrarem lá nossas novidades, nossos mais novos aí cursos e demais atividades que a Sodec vem desenvolvendo nos últimos tempos. Então, nós temos a inscrição na prova de título de especialista. Então, este ano nós temos o título de especialista já tradicional, da área de centro cirúrgico, centro de material e recuperação, e nós queremos também, nesse ano, divulgar a primeira prova, o primeiro ano do título de especialista em cirurgia robótica, enfermagem e cirurgia robótica. Inovando sempre, né? As informações do edital estão no site da Sodec, a gente tem lá todo um preparo para fazer esse curso. Então, por exemplo, você pode fazer um curso de atualização em cirurgia robótica, se preparando para essa prova, mas também esse curso de atualização em cirurgia robótica não é só destinado às pessoas que vão se preparar para a prova, também podem ser feitos pelos demais profissionais, enfermeiros, estudantes, técnicos, enfim, né, o pessoal que está aí na área da robótica. E também, Rafa, olha lá, a gente está prorrogando as inscrições para a prova de título até dia 15 de setembro. Então, veja bem aí se você responde aos pré-requisitos para fazer a prova e vem fazer. Pode vir, né? Isso, venham. Aí nós temos também as inscrições para o 16º Congresso, nosso Congresso Brasileiro, que será agora do dia 7 a 10 de novembro. Tá chegando, gente, tanta coisa, tanta novidade. Vocês não podem perder, tem muita coisa legal para acontecer. A programação tá fenomenal. Não tá, Rafa? Tá muito bacana, gente. E no dia 7 nós temos o pré-congresso com as oficinas já tradicionais e também o primeiro encontro nacional interprofissional de cirurgia robótica. Então, esse ano a robótica está aí com um destaque muito grande. Uau. E os nossos associados têm descontos, os nossos associados têm aí muitas vantagens, e também aqueles que não são associados, mas querem participar, também podem se juntar em grupos, terem descontos, e aproveitem também, gente, porque o segundo lote vai até o final de setembro, não fica de fora. A campanha Quem é Você no Bloco Operatório? Afinal de contas, quem é você no Bloco Operatório? A gente quer ouvir sua história. Vocês têm acompanhado nas mídias sociais, tem muita gente contando a história. Eu não vou Fala, Rafa. contar porque eu vou gravar a minha para postar. Por favor, então nós estamos esperando aquele vídeo rápido, 40 segundos, conte rapidamente qual é a sua experiência no bloco operatório. Vamos evidenciar da visibilidade para a enfermagem de centro cirúrgico, bloco operatório, CME, recuperação, de forma que o profissional possa... Sim. Cadê os caras, o pessoal de RPA? Todo mundo, vamos lá. Sim, gente, cadê? Vamos lá, né? Vamos nos manifestar aí. Então, vocês também terão seus vídeos, se então responderem a todos os critérios também, seus vídeos podem então ser colocados aí nas nossas páginas, visualizados pelos nossos seguidores. E temos agora no dia 30/9 um workshop que é imperdível, montando uma caixa de instrumental. O que preciso saber? Esse workshop será presencial aqui na sede da Sodec e as inscrições estão abertas. Estamos aguardando você também dia 30/9. Será aqui na Sodec. Então, um tema muito desafiador, né? Então, esses são os nossos recados de hoje.
E claro, né, para conversar sobre segurança do paciente, a gente tem que falar aí com o pessoal que está na vanguarda da segurança, né? Na realidade, Vanguarda. hoje... Ô, Rafa, Adorei. Hoje a gente gostou? Gostei. Hoje a gente vai bater um papo, a gente vai conversar sobre segurança, compartilhar algumas experiências, né, conversar um pouquinho. A ideia é falar de cirúrgico, de RPA, como a gente garante a segurança, nesse vucu-vucu que está o fluxo do paciente no bloco cirúrgico. Isso. Tem muita coisa para a gente conversar aí. Então, mandem suas dúvidas também, conforme a gente for conversando, a gente vai respondendo, façam aí seus comentários, a gente quer aí engajar o máximo possível um assunto que é tão importante, né, gente? A segurança é essencial nos processos, no atendimento ao paciente, desde a hora que ele interna, a hora que ele fica sabendo que vai passar por um procedimento cirúrgico, até o momento que ele chega na sala de cirurgia, é recebido pela equipe de enfermagem, depois vai para a recuperação anestésica, então, e vai para sua casa. Então, todo esse processo é permeado de muitas situações que podem levar o paciente a alguma insegurança, né, Rafa? E, claro, a gente estava... Né, você está no bloco operatório, né, Rafa? Estou no centro cirúrgico. Isso, no centro cirúrgico, né? Eu estou aqui na SOBEC, estou também nas minhas Desculpa, aulas, no cirúrgico, né? E na recuperação, Estou nos dois, na recuperação, né? E na mesmo. recuperação. Então faz pré, intra e pós. Então, a gente sabe, né, que tem muitas deficiências no bloco operatório, enfim, na saúde, hoje a gente sabe disso, né? Mas Sim. Que deficiências que você tem presenciado lá no seu ambiente de trabalho, hein, Rafa? O que você consegue destacar? E depois eu também posso falar um pouquinho, né, do que eu também tenho observado. Claro. Tem muita deficiência por aí? Então, Débora, antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Boa noite, Dé. Que delícia estar com você nesse bate-papo. Teve um pessoal que falou, oi, Rafa, oi, Tâmara, a linda. Todo mundo falou comigo aqui, mas foi passando. Legal, enfim. Muita gente. Vou só fazer uma coisa, gente, eu não estou na CME não, tá? Eu não ia entrar de roupa de rua na CME não, tá bom? O pessoal de CME não me mata não. É verdade. É figura, é foto. É verdade. É bem bonito. Mas, vamos lá. Deficiência. Acho que tem uma coisa que eu comecei a perceber nos últimos 2 anos. E está muito claro, assim, né? Até a pandemia, todos os hospitais estavam caminhando e evoluindo muito na segurança do paciente e nos protocolos de segurança. E uma coisa que eu percebo, principalmente, é que a pandemia deu uma regredida grande nos processos de segurança do paciente no bloco operatório, no bloco cirúrgico. A gente, primeiro que parece que perdeu o hábito, talvez, a rotina, a gente deixou de acreditar nela, porque a gente deixou de fazer, a maioria dos centros cirúrgicos ficaram parados, né? E o processo da cirurgia no paciente contaminado ou infectado era muito, muito crítico, então todo mundo ficava focado nos EPIs e não se contaminar, e aí parece que os processos se perderam. E aí a gente voltou com aquele boom de demanda, né? E aí continua, nós estamos em 2023 com um boom gigante. E aí algumas deficiências de falta de profissional ou de profissional com uma formação ainda em formação, né? Então, hoje, uma das maiores deficiências que eu percebo no centro cirúrgico, Débora, está em cima disso. A gente teve o processo, as rotinas, né, foram desconstruídas ou elas se perderam no meio da pandemia, né? Se perderam um pouco naquela loucura que foi o atendimento cirúrgico durante a pandemia e que depois foi atropelado por uma demanda alta associada com falta. A gente tem muito enfermeiro perioperatório que saiu da área e não quer mais, né? Ou está procurando outras coisas. Anestesista está faltando muito, então está vindo um grupo de anestesistas novos que ainda está em formação e ainda estão se fortalecendo como especialista em anestesia, né? Para depois, talvez, se especializar como especialistas em segurança, de anestesia e segurança do paciente. Né? A gente tem aí alguns profissionais que, mesmo dentro das redes, que falam muito da anestesia segura, mas tem uma galera nova aí que ainda está na curva de aprendizado. E na hora que a gente vai ver a nossa equipe, vai montar a nossa equipe, a gente percebe também que está com falta de profissional, né, Dé? Então,
eu percebo que nesse momento, a nossa maior dificuldade está isso. Os processos se perderam. Acho que a gente vai falar muito de processos aqui, tem bastante pergunta que entrou, né? Mas a gente tem vários processos que se perderam, desde a identificação até a realização do checklist, até a alta na RPA, com a presença do médico junto. Então, tá tendo que reconstruir. É verdade. Você sabe que quando eu vi essa pergunta, né, de deficiências, logo a gente pensa nessa questão do profissional, né? A gente pensa na carência de profissionais com conhecimento específico, a gente pensa na dificuldade do recurso humano na questão de absenteísmo, mesmo da rotatividade de profissionais, inclusive, assim, não se fidelizando, não se fixando nos postos de trabalho, criando aí sempre uma demanda alta de necessidade de pessoas. O turnover está alto, o absenteísmo está trilhando 15%, 20%. É verdade. Tá isso preocupante. Realmente preocupa bastante. E, claro, a gente também que tem aí uma participação na docência, né? Você também dá aula, a gente transita aí por essa área, a gente vê realmente, a gente tenta sensibilizar os nossos alunos, inclusive alguns estão aí na nossa live, a gente quer muito engajar esse pessoal novo que está chegando para conhecer, para que eles conheçam, tenham pelo menos uma ideia e simpatizem com a nossa área para que eles possam se aproximar depois, quando se formarem, enfim, e mesmo os especialistas que possam efetivamente se aproximar. Porque às vezes, né, Rafa, por exemplo, o especialista, ele está fazendo ali um curso de especialização, mas muitas vezes ele ainda nem entrou no centro cirúrgico para fazer, né, para atender, enfim. Então, isso também é uma dificuldade que a gente pode encontrar. É isso mesmo. Mesmo dando aula, ou mesmo quando a gente pega um enfermeiro recém-formado e a gente pergunta qual é a experiência dele no centro cirúrgico, ele é de sala, não de sala cirúrgica, de sala de aula. É aquilo que ele teve na sala de aula. É verdade. Ou ele fez uma visita guiada, que ele passou pela CME, passou pelo cirúrgico, passou pela RA e foi para almoçar no restaurante do hospital. É verdade. Levou o bloco operatório inteiro, deve ter levado 6 horas. É verdade. Isso com certeza vai impactar, até mesmo na questão dele se fixar no posto de trabalho, enfim, se identificar com aquele ambiente, porque o centro cirúrgico é desafiador, então a gente com certeza vai encontrar uma fase de adaptação. Sim. Equipe equipe, na verdade, vários profissionais de formação diferente, em tempos diferentes, e o trabalho depende da simbiose de todos eles, né? E uma luta de poder gigante entre enfermagem, anestesista, cirurgião. E aí você pega um enfermeiro recém-formado que vê aqueles gigantes que estão lá 30 anos fazendo cirurgia, falando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero desse jeito. Como que ele se impõe, como ele garante os processos de segurança? É verdade. Como ele consegue garantir que o paciente cirúrgico entra, passe por todas as etapas. A cirurgia é muito mais complexa do que era há 5 anos, do que era há 10 anos, do que era 30 anos atrás. Verdade. E a gente já discutiu isso várias vezes, né, Dé? O paciente, ele entra, eu falo isso nas aulas, o paciente cirúrgico, ele chega para nós desprovido de defesa, você tira tudo dele, você tira até os dentes dele. Ele não tem defesa nenhuma. É verdade. Só tem a gente para cuidar dele. Não tem mais ninguém, é verdade. Olha, a gente já tem aqui algumas perguntas, legal, pessoal, vão mandando suas perguntas, tem muita coisa para a gente discutir. A Tâmara está aí na live, né? Ela fala boa noite, Rafa, Débora, boa noite, Tâmara. Comentar a respeito dos termos cirúrgicos, acho que os termos de consentimento, enfim, e a aplicação correta, o valor legal que tem durante o processo e como isso impacta na assistência. Você quer comentar um pouquinho, Rafa, sobre os termos? Gente. Esse é um dos processos que a gente perdeu um pouco, né?
A gente tem aí instituições que não estão conseguindo aplicar o termo no momento certo, ou quando são aplicados o termo não chega até o centro cirúrgico, né? Lembrando que o termo, o TCLE, eu tenho que pensar para falar a sigla, que é o termo de conhecimento e livre esclarecimento, Isso. ele é obrigatório para qualquer procedimento invasivo ou crítico na instituição. No paciente cirúrgico tem o da cirurgia e o da anestesia. E aí, se você for pensar na parte legal que a Tâmara puxou, esse termo ele tem que estar registrado, documentado, escrito, o nome do cirurgião, o nome da cirurgia, ele tem que assinar dizendo que ele autorizou, ou ele, alguém dele, e tem que ter nesse termo todos os riscos que estão relacionados com aquele procedimento ou com aqueles procedimentos, Sim. todos os riscos, né? Tem gente que desiste quando é aplicado o termo, fala assim, então eu não vou. O termo de anestesia, então, se o termo de anestesia tiver todos os riscos da anestesia, a gente sabe que hoje é um processo, quer dizer, a gente sabe, o paciente não sabe, que na verdade a anestesia hoje é um dos processos mais seguros dentro do hospital. Sim. Mas mesmo assim, historicamente, ele é culpado de muita coisa, né? Porque antigamente ele era inseguro, mas hoje ele é um dos processos mais seguros. Ele tem lá todos os riscos, tudo que pode dar errado e o que pode acontecer com o paciente. Então, o que a legislação fala? Ele fala que ele tem que ser aplicado ao paciente, e o paciente tem que ter um tempo para assimilar aquilo. Tem que ter um tempo para pensar e avaliar. O que você acha? Por exemplo, eu já vivenciei uma situação assim, que a pessoa foi no consultório do médico, foi orientada que teria uma cirurgia, e aí o médico deu o termo, falou, agora você leva para casa, dá uma lida, e aí, no dia lá da cirurgia, você leva ele assinado. O que a gente pode assim, pensar numa situação dessa? Eu fiquei pensando, será que é o ideal? Será que o paciente vai ter alguma dúvida? E quem vai tirar? Por um lado, é bom, por isso que você falou, porque ele vai ter um tempo de ler, ou não, né? Porque hoje o pessoal também vê uma página com muita coisa escrita, às vezes já nem se interessa muito, as informações têm que ser um pouco mais dinâmicas, talvez, mas eu fiquei pensando, será que isso é uma ideia razoável? Como é que vocês veem isso assim? Eu enxergo como uma ideia na prática. Eu enxergo como uma ideia excelente, lógico, desde que você tenha metodologia para aplicá-lo. Sim. É o que você falou, é muita informação. Então você tem que ter um momento onde você explica, onde você... O médico, né? O médico, quando ele aplica lá no consultório, ele tem que ter um momento onde ele vai explicar, onde ele vai dar exemplos. Ele pode levar para casa, mas tem que deixar muito claro, que se ele tiver dúvida, ele deve ligar, ele deve retornar, porque quem pode tirar as dúvidas é o cirurgião. Sim. Por que eu acho que é uma estratégia boa? Porque nossa estratégia cirúrgica mudou. A gente não quer que o paciente espere a cirurgia no hospital. A gente quer que o paciente interne 2 horas antes da cirurgia, 3 horas antes da cirurgia. Para quê? Para girar leito, para fazer volume. E está tudo bem. Ok, até melhor. Quanto menos tempo no hospital para o paciente, melhor, né? Isso impacta na eficiência, sim, se o hospital tem eficiência ou não para fazer isso. Mas esse é o melhor cenário. O problema desse é isso. Como que é essa aplicação? O paciente tem possibilidade de tirar dúvida. E terceiro, ele vai levar? Ele vai levar o termo? Eu tenho experiências de médico que tem dois momentos com o paciente. Então, no primeiro momento, ele fala, ele explica, entrega o termo. No segundo momento, ele pega o termo e pede para assinar. E aí ele assina no segundo momento. E aí ele dá para o paciente e fala para levar. E o paciente não leva. Aí a gente fica, mas eu fiz, olha, mas não está aqui. E aí a gente está até conversando. Eu até dei ideia, até vou fazer um projeto com o médico para ele começar a evidenciar, bater foto ou escanear e mandar junto com a documentação. Porém, isso não exclui o paciente de levar. O paciente precisa levar. Legalmente, eu preciso ter o termo assinado. A não ser que eu tenha assinatura eletrônica. Do médico eu consigo, às vezes. Do paciente, não. Sim. Então, é mega crítico. Mas tem que ter um tempo. E aplicar no hospital, na pré-internação. É o que a maioria dos hospitais fazem, né? Mas lembrando que se você não tiver evidência que você teve esses momentos prévios e com o paciente, ele pode sim entrar na justiça e falar assim, olha, eu não queria ter operado, eu fui coagido. Eu assinei o termo lá dentro do centro cirúrgico. Eu cheguei no hospital,
tem um monte de gente falando, mandando fazer assinar papel, tiraram minha roupa, botaram na maca, levaram para a cirurgia, e aí cheguei lá, eu fiquei com medo, assinei, nem sei o que eu assinei, quando eu vi que estava operado. Se tiver uma falha cirúrgica, então... Nossa, aí que vai... Aí o cenário está perfeito. Na realidade, vai ter um impacto na assistência, claro, né? Tem um valor legal, mas se acontecer uma situação dessa, como você está dizendo, Rafa, do paciente dizer, olha, eu não tinha entendido bem e acabei assinando tudo muito rápido, correndo, então isso realmente pode, muitas vezes, ter uma compreensão de que houve algum tipo de não sei, incapacidade das equipes de fazerem a orientação de forma correta e, de repente, o paciente se sentir com algum dano. E aí a gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer. E acho que aí você tem razão. Por exemplo, quando você cria evidências de que aquilo aconteceu no momento correto. E eu estava conversando com uma colega que disse que tudo ela tem que fazer evidência. Então, tudo ela tem que fotografar. Claro que não seria exatamente dessa forma uma evidência. Na universidade a gente tem que fazer muito isso. Fotografa quem estava lá na aula prática, fotografa não para a gente divulgar, mas para ter evidências de que aquilo aconteceu realmente da forma que deveria. Então, não sei como é que esses processos estão aí na prática e como podem facilitar, porque as mídias também podem auxiliar. As mídias, assim, né, essa facilidade da gente ter o acesso a esse tipo de registro pode facilitar que isso seja de uma forma um pouco mais evidenciada, um pouco mais democrática também. Enfim, é um desafio também. Nossa, olha... A sua fala, mas a sua fala foi perfeita, né? A gente está na era da imagem. A gente está na era da imagem. De mandar, de postar, enfim, lógico que a gente não vai ficar postando termo. Claro. Mas hoje em dia, o que não é visto não foi feito, não aconteceu. Antigamente era o que não era escrito. É claro que precisa escrever. Precisa evoluir. Não adianta a pessoa falar, aplica o termo. Explico os riscos, sabe? Eu falei isso para o médico. Escreve. Você tem a possibilidade de fazer uma evolução falando sobre o termo. Faça, evidencie o que você fez. E aí, eu queria só falar mais uma coisa disso, não sei se a gente já vai mudar, mas eu lembro que em outras lives que eu já participei, eu já falei, se você não tem como fazer, por exemplo, a assinatura na casa, no consultório, a assinatura no leito, pelo menos, eu posso assinar lá na recepção do centro cirúrgico? Não, é o pior dos cenários, tudo isso que a gente falou. Sim. Mas é a realidade de muito hospital. É verdade. Então, gente, aí o desafio é dobrado, que é a gente tem que conseguir fazer que aquele espaço, aquele momento, seja assim, categórico. Tem que parar na recepção, tem que vir o cirurgião, tem que falar com o paciente. Leva para a sala que eu faço. Não. Primeiro que já é o pior do cenário, é o cenário mais fácil de você quebrar o processo de segurança. Sim. Não, mas está atrasado, você não me deu sala, agora quer que eu assine? Então, se está atrasado, por que você não foi lá fazer enquanto isso? Eu não estou tirando a minha culpa, mas, né? Então é importante. Não estou falando que não... Oportunizando. Sim, oportunizar, né? Tem que realmente dar essa oportunidade. Tem aqui mais uma pergunta. Ó. Manda aí. Vamos lá. Na admissão do paciente, pensando na segurança dele, ao realizar a entrevista, pode até ter a ver aí com o que a gente estava falando. E aí identificamos algum parâmetro alterado ou alguma história clínica que possa levar a algum risco. O correto é suspender a cirurgia? Será? O que a gente vai fazer na admissão do paciente? Está admitindo lá no centro cirúrgico? Vamos pensar. Ou foi antes, lá na admissão no quarto? De qualquer forma, tudo depende, né, Dé? Tudo depende qual é o histórico, quais são as patologias, qual é a cirurgia que ele vai fazer. Talvez uma cirurgia eletiva, o ideal seria aguardar até que essa história ou esses parâmetros sejam melhor avaliados. Acho que aqui não tem um correto. Talvez numa cirurgia eletiva, talvez o mais adequado fosse aguardar. Mas vai ser cada caso, né? E qual é o tipo de alteração? É uma alteração que com o processo anestésico vai piorar?
ou não, não vai influenciar em nada, tem um processo infeccioso, tudo isso vai depender de cada caso, né? É claro que se impacta no desfecho, se aumenta o risco, ela deve ser remarcada. Eu sou dessa opinião. E aí, claro, qual é o caráter? Eletiva, urgência, emergência. É. Né? Precisa fazer, mas dá para esperar? Agora, o Rafa, eu fiquei pensando aqui, uma vez eu vivenciei uma situação assim, o paciente estava aguardando a cirurgia, era uma cirurgia eletiva, uma hérnia talvez, e ela estava com umas lesões na pele, parecia uma escabiose, mas não tinha assim muita certeza. Ela falava, talvez eu tenha comido alguma coisa que me deu alguma alergia, e ficou aquela dúvida, e acabaram cancelando a cirurgia. Então, e a pessoa, assim, a paciente ficou muito chateada, porque o hospital público aguardou muito tempo na fila, 3 e a aí 6 tinha... meses. Falou, e agora, quando que vão me operar de novo? Ela perguntava, será que vocês conseguem me priorizar? Então, é Não dá. complicado isso também nesse cenário, você já passou por isso? Já passei por isso. E a história que você conta é interessante, porque pode ser um processo infeccioso, não pode operar. Pode ser um processo Sim. alérgico, não pode operar, porque ele já está numa reação alérgica. Pois é. E aí vai receber a medicação. Então é super delicado. E dificilmente, né? Dentro do SUS tem a fila, né? A fila SIGA. Provavelmente se você não opera, você volta para a fila. Volta para a fila, isso. A não Mesmo. ser Eu que fiquei você... com dó da paciente, mas realmente a cirurgia foi cancelada. E assim, ela falava, mas eu vou comer mesmo. A gente levou o lanche, enfim. Aí ela falava, mas é para eu comer mesmo, mas aí eu não vou mesmo fazer a cirurgia. Realmente. E a frustração. E aí vem todo aquele impacto também do cancelamento da cirurgia. Melhor que é um tema também muito delicado. Melhora um pouco quando o hospital tem ambulatório e aí o próprio hospital consegue, o próprio serviço consegue realocar ela de uma maneira que ela não espere tanto, né? Verdade. Então... Mas é também uma... priorizando a segurança do paciente, a gente precisaria pensar sempre numa possibilidade de desmarcar e fazer num outro dia. Mas aí pensando na grande demanda de paciente cirúrgico, mas o cancelamento puro é sempre ruim, né? O cancelamento puro é sempre ruim. A ideia é você fazer o reagendamento, vamos avaliar, pedir um exame, volta na semana que vem, né? Acho que tem opções, né? Mas depende muito do como que é o comportamento, como que pensa a equipe cirúrgica, né? A Luine, não sei se falei certo o seu nome, falou, ter ambulatório faz toda a diferença, faz, porque você vai lá e põe de novo, marca um retorno. O hospital que tem ambulatório ganha muito, né? Até porque prepara melhor o paciente, se prepara melhor para o paciente. Então, é verdade. E hoje em dia, uma coisa é verdade, né? Eu falei que os processos estão mais frágeis, mas a integração entre áreas nunca esteve tão, entre áreas, entre setores, entre hospitais, entre serviços, nunca esteve tão em alta, né? Então, interessante a gente puxar esse momento agora, que isso só pode melhorar a segurança do paciente. Com certeza. Quanto à prevenção das lesões por posicionamento, devido ao posicionamento cirúrgico, como é feita a interlocução entre investigar os riscos com as escalas já usadas e a aplicabilidade de intervenções para a prevenção? Acho que desde o momento que se identifica algum risco, talvez na avaliação pré-operatória, como que é essa comunicação? Talvez tenha um pouco aí gancho com o que você está falando, essa questão da comunicação. A comunicação, afinal de contas, a comunicação está melhor? O pessoal já está sabendo se comunicar melhor? Se eu detecto lá um risco, está chegando ali onde precisa chegar? O que você acha? Como é que está na sua experiência? Está chegando a notícia? Não, infelizmente não. Assim, né? Eu entendo que todas as áreas estão sobrecarregadas, né? E aí as falhas de processo estão falhando em geral no hospital, não é no centro cirúrgico, né? E a gente tem apontado muito o outro em vez de conversar com o outro e falar o que preciso saber, né? A passagem de plantão, eu percebo que deu uma caída junto, né? E aí, quando você faz a admissão, seja na enfermaria, seja num
day clinic, né, ou no hospital dia, esse enfermeiro, essa admissão do paciente cirúrgico, ela é diferente da admissão do paciente normal, né? Mas nem sempre aquele enfermeiro tem essa experiência. É verdade. E aí ele tem duas pontos aí. Primeiro, talvez ele não faça as perguntas corretas, ele não faça a investigação guiada. E segundo, o cara veio para operar, então ele não tem nada de errado, ele pode subir direto. Então, tem uma falha muito grande aí, né? E a gente está correndo muito, às vezes o cara até está fazendo tudo certo, mas a gente está atendendo o telefone para pegar plantão, está dando atenção. A comunicação, é engraçado que eu falei da era da imagem, da divulgação, das redes sociais, a gente se comunica menos. A gente não se fala. A gente não se pior, a gente está se comunicando pior. Não ouve, a gente não ouve. Mais dificuldade. Escutativa. A gente tem mais, não tem tanto falha. A gente tem mais instrumentos para se comunicar, mas a gente está se comunicando cada vez pior, com mais dificuldade, e a gente tem dificuldade de ouvir o outro, e às vezes a gente acha que ouviu também uma outra questão, às vezes a gente acha que ouviu a informação completa, e na realidade a gente deixou de dar atenção ou não leu a informação completa e faltou justamente. Tem gente que fala, eu já nem escrevo o que é mais importante no final, tem que escrever logo no começo, porque a pessoa já não vai chegar até o final daquela informação. Então, realmente, isso é uma dificuldade. Mais uma vez, eu acho que a gente tem que criar evidências de que essa avaliação existiu e alguma forma dela chegar onde ela precisa chegar. Como é que a gente vai garantir isso? Talvez criando indicadores de que aquilo foi realmente feito? Tecnologia de novo, né? A gente tem hoje em dia todo mundo migrando para o formato de prontuário eletrônico. E aí investir em ferramentas de passagem de plantão bem estruturadas, pré-preenchidas para ser rápido de preenchimento, alerta, com as informações importantes. Sistemas que têm pop de trava e alerta. Fantástico. A gente pode usar isso. Isso também é... Então, mas é um desafio. Isso para passar, a gente faz muito para a saída do cirúrgico, mas para a entrada a gente não faz. Acho que está falho, tá? Com certeza. Ô, Rafa, olha só, acho que o pessoal ficou sabendo que a gente dá aula em algum lugar aí, olha só o que eles estão dizendo. A Cíntia Silva, faltam muitos campos de estágio para centro cirúrgico, infelizmente. Gente, olha, a gente tem vivenciado isso. Rafa, infelizmente os campos de estágio estão difíceis para capacitar a enfermagem de uma forma geral, e quando a gente acaba conseguindo o campo de estágio, muitas vezes é priorizado a atenção primária ou os campos mais genéricos, gerais, para a formação genérica do enfermeiro, e claro que a especialidade tem sido muito sacrificada nesse sentido. Então, quero aí convidar você que está aí, conversando com a gente nessa noite, aí nesse espaço, que você visite aí a nossa página que fala sobre o manifesto da SOBEC em relação ao ensino perioperatório. A SOBEC tem trabalhado muito nesse sentido, de aproximar o aluno de graduação, que a gente sabe que às vezes não vai entrar numa sala cirúrgica enquanto ele estiver em formação. E talvez não vai escolher o centro cirúrgico porque não teve qualquer tipo de aproximação desse ambiente. Então, realmente, é um desafio. Agora, qual é o jeito? Hein? Você tem estagiário lá, Rafa? Como é que é essa relação aí com os alunos? No hospital que eu estou agora, a gente tem estagiário, mas de nível técnico. E aí? Então, a relação é boa, né? Por ser um setor tão específico, né? A escola sempre fala com a gente para pegar um enfermeiro do setor, né? Um enfermeiro do setor que vai facilitar essa integração do aluno com a unidade tão fechada e tão crítica quanto né? E aí o contraponto para mim é as lideranças, os coordenadores e gerentes têm que pressionar suas instituições. Aí a gente tem um problema que os hospitais públicos, você precisa ter cadastro com a prefeitura para... A unidade de ensino tem que ter cadastro com a prefeitura para liberar aluno, né? Tem as contrapartidas da vida, né? E os privados têm o receio da relação aluno-cliente.
né? Os privados não abrem. Muito raro a gente conseguir colocar um aluno de graduação no ambiente de hospitalar privado, seja qual for a realidade. Dentro do centro cirúrgico, então, nem se fale. Porque A tem não um ser que seja cliente escala e tem um própria. médico também, o pessoal tem medo do médico. Enfim, ainda essa hegemonia muito grande do ambiente, como predominantemente aí de atenção do cirurgião. Não sei se isso também cria ali um receio da equipe. O Como que a próprio gente vai... enfermeiro perioperatório tem receio do aluno, tá? Sim. Porque acha que ele vai ouvir grito por causa do aluno. Em vez de ele construir um cenário favorável. E eu acho isso crítico, porque o enfermeiro que não cria cenário favorável para um aluno ou para um profissional recém-formado, com certeza não cria para o seu auxiliar, com certeza não cria para o seu técnico, não cria para os seus pares, né? É verdade. É verdade. Ou estamos todos juntos, ou não estamos. Nem É verdade. estamos. Não é que É está um cada um por si, movimento não que a estamos. gente vai ter que fazer em conjunto. É isso mesmo. Mas é um problema ainda a gente, talvez, se a gente tiver aí uma diretriz nacional, curricular, aí, que possa vir de encontro às nossas necessidades realmente de criar recursos para a gente poder formar enfermeiros para essas áreas que não são para a especialização, para a pós-graduação, elas são para a graduação. A graduação. Então, a gente... É muito mais com carente, certeza. muito mais. Com Ô, Dé, tem uma certeza. pergunta aqui que Fala. tem tudo a ver com o que a gente está falando. Manda. Como desenvolver na equipe a cultura de segurança? Como promover na equipe a cultura de segurança? E a mesma coisa. A gente não começou a live falando que falta profissional. Como que a gente estimula os profissionais aí para nossa área? Mas é a mesma coisa. Sim. Não adianta. Quer começar você para responder essa pergunta aí ou vou eu de vez? Pode continuar com a tua Então, ideia, né? Não adianta. Não adianta, gente. A cultura de segurança, assim como a cultura de aprendizado, né? A multiplicação do aprendizado e da prática e do conhecimento técnico, teórico-prático, assim como o conhecimento da cultura de segurança e do hábito da cultura de segurança, ela tem que ser institucional. Ela não é da ponta para cima. Ela não é do enfermeiro para o setor. Ela vem lá da gerência, da direção. Né? Ela tem que começar, tem que nascer como propósito da instituição. O coordenador, o CEO tem que ir lá no cirúrgico para defender os processos, né? Tem que defender o profissional que está fazendo o processo direito, mesmo que seja contra a vontade das equipes, do profissional médico, do cara que traz cliente para a gente. Uhum. Só assim a gente constrói. O segundo ponto é resiliência. Resiliência. Enfermeiro operatório tem que ser resiliente, ele tem que ser multiplicador, ele tem que ser transformador. É verdade. E ele tem que pensar que aquilo que ele está plantando, ele vai colher. É isso que eu ia falar. Como uma cultura, o próprio nome fala, cultura de segurança, a cultura ela leva um tempo para entrar na sociedade, seja ela uma sociedade de maior alcance ou mesmo aquela pequena comunidade ali do centro cirúrgico. Então, e do hospital, claro. Isso deve vir realmente aí de um pensamento mais acima, né, da alta gestão da instituição, porque senão não consegue sensibilizar. Mas é algo que é dia a dia, e não adianta, não tem receita mágica, é dia a dia. Vai ter dia que parece que as coisas vão sair mais certo, vai ter dia que parece que nada vai funcionar. Então, e aí o enfermeiro tem que, no dia seguinte, vestir de novo aquela camisa da segurança e falar, hoje eu acredito de novo que eu vou conseguir fazer as coisas com segurança e começar de novo, né? Teve uma colega que falou assim, respirar segurança. A gente precisa perceber o ambiente com essa pegada segura e a gente ser então contaminado. Enfim, isso realmente é um desafio. Eu vou dar um exemplo super simples, Dé, que nem é de protocolos muito graves, mas a gente tem um protocolo que a gente ainda patina de vez em quando, que é o preparo de pele, a tricotomia intraoperatória. Sim. E eu convivi
vi com uma equipe maravilhosa, tá? E eles tinham como processo fazer tricotomia, da geral, vamos já colocar aqui, da especialidade da geral. E eles tinham como processo fazer tricotomia do abdômen inteiro com gilete. Meu Deus. Aí o hospital fez o seguinte, tiramos a gilete. Então me dá um bisturi. Sim. Foram 4 anos falando, doutor, olha só, esse tricótomo foi desenvolvido na Alemanha, ele corta a 0,3 milímetros da pele, lâmina. No dia seguinte, doutor, o tricótomo, lâmina. Sim. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí um dia eu estava fazendo outra coisa, não ofereci o tricótomo. E aí eu ouvi, me dá o tricótomo, por favor? Na hora eu parei, eu olhei, eu falei assim, não acredito. Não acredito, você está pedindo tricótomo? Rafael, eu não aguento mais você me falar do tricótomo. Não aguento. E você fala, e depois não sei quem me chama, e depois me dá o tricótomo. Você venceu pelo cansaço, né? Essa é a ideia, né? A gente não cansar de falar, isso mesmo. Gente, é isso. Mas eu acredito na segurança do paciente, porque eu estudei, eu vejo na prática que ela existe. Eu trabalho em instituições e trabalhei em instituições que vêm de cima. Eu já vi diretores vindo no centro cirúrgico para proteger o trabalhador, ou chefia, ou liderança, não precisa ser tão alta, o próprio gerente do centro cirúrgico vir para proteger o profissional que está lutando pelos processos da instituição. Sim. O processo é da instituição, não é meu. É verdade. É verdade. A gente precisa vestir mesmo essa camisa, né? Mas é desafiador, com certeza. E muitas vezes a gente vai perdendo um pouquinho o gás, né? Dentro desse dia a dia e tão tumultuado que muitas vezes é a realidade do centro cirúrgico. E aí, e aí é o que eu falei, viu? O enfermeiro tem que fazer isso com a sua equipe. É verdade. Tá vendo? Eu sempre falei isso. Tá lá vendo o circulante. E tem gente que acha que, mas isso só está... tem gente que acha assim, isso só está chegando na enfermagem. E o resto do pessoal? Pelo contrário, chama o anestesista para participar, vê o que ele precisa para ter segurança. Sim, sim. Lembra que nós falamos agora há pouco, um dos processos mais... Hoje já foi inseguro, hoje mais seguro, mas totalmente preconceito. Tem um preconceito muito grande em cima da anestesia. O que você precisa para que a gente trabalhe junto, 2 contra 1? Se a equipe cirúrgica é contra, se ali é o anestesista, ficar 2 contra 1. Aí, é isso mesmo. Tem uma pergunta manda. Aqui, ó. Seria interessante uma padronização e estabelecimento de CH específica? O que seria CH? Dá uma elaborada aqui nessa pergunta aí. Essa eu não tenho. Para contemplar de forma geral a atuação do enfermeiro. Depois, carga horária. Carga horária, eu acho que é isso. Seria interessante uma padronização e estabelecimento de carga horária específica e oportuna para contemplar de forma geral a atuação do enfermeiro, a formação do enfermeiro no bloco cirúrgico? Eu acho que assim, uma carga mínima seria interessante dentro dessa formação. Eu acredito, mas não dá para a gente também padronizar, fica difícil. Mas, quem sabe, a gente padronizou o estágio curricular, 800 horas, então, de repente, a gente pode padronizar alguma coisa. Mas teria que haver um movimento bem importante aí, por isso que a gente convida novamente, como associação, a vocês se juntarem a gente aqui, para a gente poder fazer um movimento aí que chame os profissionais que estão aí na prática, os coordenadores de universidade, aqueles que acreditam nessa formação, que realmente a gente possa levar aí uma carga horária um pouco mais interessante, que seja, pode ser só teórica, não, precisa da formação prática. Então, como é que vai ser essa formação prática? E agora vamos lá ver onde que vai ser essa formação prática, como é que os hospitais vão viabilizar que eu entre com aluno dentro das instituições, porque não adianta também eu falar assim, né, Rafa? Preciso de 100 horas de estágio e ninguém me dá estágio. Aí eu fico no meio da rua, não tenho... E o que você vai fazer nessas 100 horas? Então, o quê?
Cadê o professor também que pode dar uma formação um pouco mais específica? Também, gente, é difícil achar professor que fala assim, ó, cirurgia você assiste no YouTube. O que você vai ver nessa sala? Qual é o seu objetivo de entrar nessa sala? Isso mesmo. Eu fui preceptor muitos anos, depois chegou uma parte da minha carreira, não pude mais ser preceptor de estágio. E aí as pessoas queriam ver uma cirurgia que não tinha nada de enfermagem. Sim. Porque tem cirurgia que tem pouca assistência. E eu falo assim, legal, você está curioso para o procedimento, mas tem na internet. Tem outro procedimento ali que você vai ver muito mais a atuação do enfermeiro. Você falou agora há pouco sobre o posicionamento. Sim. Que é um procedimento mais rico para o enfermeiro do que uma artroplastia de coluna. Sim, posicionamento super crítico. É verdade. E aí você tem que direcionar. O cara que está lá dando estágio tem que direcionar qual é. Porque o cara não sabe nada, né? O graduando não sabe o que ele tem que fazer lá. É verdade. Então, e vem com aquela ideia, Rafa, do que ele assistiu muitas vezes, você falou do YouTube, mas nas séries Grey's de Netflix, de Grey's Anatomy, o pessoal vem muito com essa ideia. Eu vou ver aquilo. Vou ver se está rolando o clima, só ver se está rolando o clima. Tô brincando. É verdade. Pelo amor de Deus. Ô, Rafa, mas é isso. Você lá no hospital, você usa algum indicador específico? Só voltando nessa questão da cultura de segurança, porque veio uma pergunta meio que ligada, né? Acho que é do Douglas Vargas. Se for o Douglas for meu aluno, oi Douglas. Ele está perguntando assim, existe algum indicador específico para a cultura de segurança? Existe um monte de indicador específico para a cultura de segurança, né? Na verdade, todo processo de segurança ou não que você institui dentro do seu processo do ato cirúrgico, ele deve virar indicador para você saber se ele está sendo eficiente ou não. Quantos pacientes eu recebo, por exemplo, já com o termo com os termos ok, com a avaliação pré-anestésica, que é tão importante para eu ter uma assistência em sala segura. A adesão ao checklist cirúrgico, e o checklist que eu estou falando não só o time-out, o sign-in, time-out e sign-out. E não a adesão eu faço em todas as cirurgias. Qual é a qualidade do seu momento de checklist? Fazer auditorias em loco, diferente da pessoa que está fazendo. Porque se auto-auditar é o que a maioria dos hospitais tem que fazer, porque não consegue contratar alguém para fazer isso, ou não tem gente para fazer isso, e está tudo bem. Melhor você se auto-auditar do que não auditar nada. Mas tenha um percentual, mesmo que mínimo, de auditoria de pessoas externas, que não seja do setor, para ver a qualidade desse momento. Sim. Né? Ou eu só preencho, ou eu consigo fazer. Uma coisa que eu tenho, que me incomoda muito, Débora, é que a gente está fazendo time-out do mesmo jeito há 14 anos. Eu pergunto, ele responde, eu pergunto, ele responde, eu pergunto, ele responde. Time-out é a ferramenta mais conhecida da segurança do paciente cirúrgico? Ok. Time-out é uma ferramenta de segurança, mas é uma ferramenta de comunicação. Você tem 3 classes compartilhando informações. Então, conversem. Falem sobre o caso. Falem sobre o paciente. Rafa, não estou falando que eu consigo fazer. Você leu meus pensamentos. Eu tinha colocado assim, lista de verificação da cirurgia segura. Como está? E aí você já me respondeu, olha, você tá que tá, então em sintonia aqui. Mas realmente você tem razão. Eu tava bem com essa ideia. Eu falei assim, a gente tem que falar como está hoje, porque assim, já tem tempo que a gente tem a lista de verificação e às vezes a gente fica patinando naquela mesma situação. E às vezes assim, que outras ferramentas? Cadê o pessoal que teve experiências exitosas? Onde é que estão publicadas essas experiências, onde que a gente vai encontrar esses subsídios para a gente também compartilhar, espaços de compartilhamento, por isso a gente tem que ir nos eventos, para a gente poder compartilhar as experiências, é uma oportunidade muito bacana da gente encontrar os nossos pares, saber onde eles estão, quais as dificuldades, porque dificuldades existem. Continua existindo, né, Rafa? Muito. Então, ainda tem aquele médico que quer responder a sua pergunta. Muito. Tem médico que ainda fala, nem me vem com isso que eu não vou responder. Essa ficha da enfermagem, ainda tem gente que fala assim, enfermagem que gosta de papel. Eu lembro que tu estava muito isso, mas a enfermagem gosta de um papel. Já vi vocês Rafael, eu lembro que no começo quando começou a história de cirurgia segura, eu lembro que eu vi a frase,
Mais uma coisa que vocês trazem para atrapalhar minha cirurgia. Rafael, por que você não para de atrapalhar e deixa eu operar? E aí eu lembro que eu sempre muito fanfarrão, respondi, Doc, 5 anos de graduação, que eu fiz 5, mais um ano de especialização, e tudo isso foi para te atrapalhar. Se eu não for te atrapalhar, eu vou fazer o quê da minha carreira? Esse é meu sonho, te Aí eu atrapalhar. fico olhando assim, como assim? Eu falei, não, mas a ideia, ó, respondendo a pergunta que você ia fazer, time out todo mundo faz, alguns melhores, outros piores. Sign-in, ou checklist de entrada, pré-anestesia, 50%, 60% é o que o pessoal fala, né? Tem gente que lembra de fazer, tem gente que esquece, faz mal feito. O sign-out não chega nem 50%, e o sign-out é importantíssimo. Tem lá o item de verificação de retenção intracavitária, tem lá o item de verificação para peças em estudos. Anátomo é importante, a gente dá pouca atenção, né? Pensa um diagnóstico não feito. A gente já teve histórias aqui em eventos da SOBEC de pessoas contando que familiares teve o anátomo trocado e deixou de tratar um câncer e foi a óbito em pouco tempo. Então, o sign-out é muito importante, a gente quase não faz, a gente faz sozinho. Mas, enfim, precisa existir uma segunda revolução aí na cirurgia segura, no checklist cirúrgico. É verdade. Então, como que a gente vai ter aí uma equipe, né, com mais empoderamento para se sentir até à vontade, quando a equipe está ali terminando a cirurgia, de perguntar para o cirurgião, para o anestesista, qual é o plano pós-operatório para esse paciente? Vamos compartilhar agora o que vai ser feito com ele. Uma coisa que eu vejo que até hoje não acontece, o médico chega na sala e não conta para ninguém o que vai fazer. Às vezes nem para o paciente ele contou. E a gente fica sem saber, poxa, eu vou circular a sala, eu vou te ajudar, e eu não sei o que você vai fazer, eu não tenho ideia do que vai ser as etapas da sua cirurgia, se você tem algum plano diferente do que, né, da cirurgia que eu já assisti, você não sabe também que cirurgias que eu assisti. Enfim, e na recuperação, quando eu chego lá, o que eu vou falar para aquele enfermeiro ou para aquele pessoal que está ali na recuperação? Que cuidado que ele vai fazer se a gente não sabe nem qual é o plano do anestesista? Enfim, então, enquanto a gente, acho que não conseguir romper esse paradigma de compartilhar essas informações sem achar que o outro quer saber para poder, não sei, me boicotar ou tomar meu lugar. Você está querendo ser você não tem que saber agora? disso, segue a prescrição. Não, ó. Sim. Uma coisa que eu percebi, isso também é de prática, tá? Assim, muitos médicos, a maioria dos cirurgiões, eu chuto aí 90%, conhece os protocolos de cirurgia segura, né? A gente está falando do protocolo do checklist, mas ele é o que representa. O protocolo são vários protocolos, o checklist pega vários desses protocolos dentro de uma lista. Mas a maioria deles nunca participaram da discussão verdadeira, da confecção daquela ferramenta, daquela instituição, ou da instituição que ele opera sempre. Sim. Tem itens de verificação lá que ele não vê sentido. E às vezes porque ninguém parou com ele para explicar o porquê que a gente está questionando aquilo. Tem um item no timeout que é da OMS, e até hoje o pessoal tem dificuldade, que é, por exemplo, qual é o momento crítico intraoperatório? E o médico fala assim, como assim momento crítico? A cirurgia? Não, doutor, dentro do seu planejamento deve ter um momento super crítico. Exemplo, revascularização do coração ou do fígado num transplante. Quando você implanta uma prótese cimentada, momento crítico. E no pós-operatório, qual é o cuidado? Como assim qual é o cuidado? Vai lá, vê se respira, se tem dor. Não, doutor. O que você espera da enfermagem para o seu procedimento? Como que eu cuido melhor do seu paciente para o seu desfecho ser melhor? Acho que falta essa clareza do que eu quero saber. É verdade. Até porque, doutor, o senhor não vai na RIA. Eu sei que não é porque você não quer. Quer dizer, é porque ele não quer. Mas é porque ele tem outra cirurgia. Ele tem outra, ele vai correr para atender outro paciente. E legal, quanto mais paciente ele operar, melhor para a gente também. Sim. E para os pacientes também. Sim, é verdade. Mas para você não precisar ir lá, me conta o que você espera da gente. Como eu atendo melhor seu paciente. É esperado que ele tenha dor. Você conhece ele melhor que eu, às vezes. Com certeza, né?
Não, e eu acho que isso realmente seria uma ferramenta importantíssima para a gente usar, uma fala muito importante. Como eu posso melhorar? O que que eu posso esperar? Né, porque senão a gente vai sair catando as, né, as várias informações e a recuperação é um processo ágil e às vezes você não tem tempo de ficar ali procurando as informações, às vezes você pega uma ficha de anestesia que faltam informações, as informações estão confusas, uma ficha de transoperatório, então você fica ali procurando. Hoje ainda a menina me perguntou, mas professora, eu tenho que anotar isso? É, porque às vezes a gente não sabe nem onde procurar as anotações, então é melhor se anotar, pelo menos eu sei que ali eu posso mostrar aquela informação, né? Bem ou mal, sempre o pessoal da enfermagem fica relatando as coisas na sala, enfim. Então a gente pode usar isso, e na recuperação, eu lembro, né, quando a gente fez aqui pela SOBEC os 5 passos da recuperação segura, como essa admissão era importante, os registros, enfim, para que a gente pudesse dar sequência ao melhor cuidado possível. E se a gente faltar subsídios, a gente não consegue mesmo. Mas dois pontos aí em cima dessa nossa reflexão agora, Dé. A primeira mas chama o cirurgião. Ó, estratégia para... Tem até essa pergunta saiu. Como eu faço a equipe cirúrgica, doutor? Pega aquela equipe gente boa, que é parceira, que toma café com você. Fala, ó, queria fazer algo diferente. O senhor topa? Aí senta, combina como o que ele... Assim, olha, eu vou perguntar isso, aí você direciona. Ou você pode falar assim, olha, cuidados comuns, ok. Uma vez que ele fizer, aí você... Lembra que o Douglas perguntou? Sim. Faz um PDSA, registra, faz dado, evidência, divulga o sucesso com a experiência com aquele médico. O médico tem o ego lá em cima. Opa, o que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Vou fazer também. Verdade. É verdade. E a outra coisa que eu queria falar, os médicos não vão na RA, certo? E a enfermagem também está deixando de ir, porque a gente precisa girar a sala, a gente joga o paciente na RA e vai embora. Cola esse stem. Sim. E a gente pode melhorar isso. A gente pode melhorar isso com uma admissão bem feita na recuperação, mas precisa haver investimento de tempo, comunicação, talvez aquela ferramenta ali de passagem de plantão, a transferência do cuidado, são momentos bem críticos e a gente precisa investir nisso. Só que precisa ter pessoas comprometidas para a gente poder fazer isso. E é a cultura de segurança. Acredito que tudo isso está mais do que interligado. E quanto mais pessoas a gente sensibilizar, e essa sua ideia eu gostei, viu, Rafa? Pegar uma equipe que seja mais parceira, para a gente poder ir contaminando as demais, falando, olha como os resultados dessa equipe ou dessa especialidade têm sido interessantes, vamos entrar nesse movimento. E claro, aí vai chegar a hora... A prática divulga, já pensou no café da manhã dos cirurgiões, a prática divulga, olha, tem um projeto com essa equipe aqui, o outro, por que não está fazendo comigo? É isso mesmo, né? Eu também quero, quem sabe, né? A gente vai chegar, a gente chega nesse dia, né? Em que vai haver essa predisposição. Claro que a gente é um trabalho que ele necessita de investimento como qualquer outro. Investir nas equipes, investir na enfermagem, investir no conhecimento, investir na formação. Então, e eu lembro que numa live que a gente fez há um tempo atrás, a gente chegou à conclusão que muitas vezes a porta da entrada dos funcionários do centro cirúrgico é a recuperação anestésica. Quando eles chegam no centro cirúrgico, em primeiro lugar, você, Rafa, como gestora de centro cirúrgico, treinamento começa onde? Na recuperação anestésica. E depois o profissional não quer mais voltar para a recuperação. Nunca mais quer ir para lá, mas porque a gente tenta, no dia a dia a gente transforma aquele lugar num lugar ruim. E aquele lugar pode ser um lugar muito bom. Por que ele está ruim? Porque a gente não está preparando a assistência daquela galera. A gente chega, bota o oxímetro e sai correndo. É verdade. Então, a gente tem que... É uma dedicação e tempo. Às vezes também muito estudo e muito suor. Isso faz parte também da nossa contribuição. Olha, Rafa, tem a Maria Helena, está dando saludos de Peru. Olha lá, tem gente que está lá na América Latina. Fantástico. Estaremos logo em breve com novidades. Rafa, logo nós teremos novidades para a América Latina. Aí sim. E aí a SOBEC cada vez alçando voos maiores e mais altos. Maiores. Isso é muito bom. Isso. Também, Vanessa fala que o benchmarking pode compartilhar essas informações e melhorar também a comunicação entre os serviços e otimizar
aí as nossas importante. estratégias. A gente não é inimigo e não deve ser. A gente só vai construir uma enfermagem perioperatória robusta, segura, se a gente fizer junto. Porque o cara que é contra, ele vai falar assim, não, porque o outro não faz. Aí você fala, faz sim, porque eu estive lá ontem. Porque eu conheço a dona não sei o quê, que é a chefe de lá, e faz sim. Aí não vai ter jeito. Eu lembro que eu ouvi, não, porque no Sírio, eu falei, olha, eu conheço a Andréia e ela não deixa passar. Não, já não vem com essa, Isso mesmo. Andréia é minha amiga, ela não deixa passar. O enfermeiro Douglas, trabalhei com o Douglas, o enfermeiro Douglas, ele bate no peito e fala assim, não vai entrar. E outros. Que legal. Eu conheço vários que estão aqui. Então, assim, fala assim, eu conheço. Esse aí que você está falando, eu conheço. Eu já estive lá. Pode ter passado, mas não faz. Sim, é isso mesmo. Gente, olha, foi muito bom estar com você, Rafa, nessa noite. A gente estava com saudade de falar de segurança com você, tá? Então, obrigado, o nosso menino da segurança fala, não estou menino, mas ainda na segurança. Não, pode chamar de menino que eu fico feliz. Eu rejuvenesço, a dor do ciático até some. Mas foi muito bom, né? Gostei muito de estar aqui nesse retorno. Fazia um tempo, né? Eita, Lelê! É isso aí. Ver as pessoas que muita gente maravilhosa entrou, falou. Muita gente nessa live. Vou citar uma pessoa aqui que eu sempre cito, que é a professora Rita Burgos. Ela que eu falo que a culpa é dela, que eu só vim para esta área por causa da Rita Burgos. E é por isso que sempre que eu posso, eu dou um choquito de presente para ela, que é o chocolate favorito dela. Mas ela é a culpada desta pessoa aqui. É isso aí. Mas, amei, foi demais, demais. Passou voando, nem senti o tempo passar. Sinal de que foi bom. Olha, sinal de que foi bom. É isso mesmo. Bom foi estar também com vocês durante essa live, nessa noite. Sim. E, claro, nós esperamos vocês no nosso congresso. Não se esqueça, mais uma vez, esse mês de setembro, vai virar o lote de setembro para outubro. Você precisa garantir a sua inscrição o mais rápido possível para pegar ainda um preço promocional. Tá com a gente lá no congresso. Visite as nossas páginas, nossos cursos, Sobec Educação, conheça os projetos da Sobec, participe com a gente aqui dos nossos cursos presenciais, workshop de material instrumental cirúrgico, curso de gestão do instrumental cirúrgico também disponível EAD e muito mais que vem por aí, né, Rafa? Então, isso mesmo. Quero agradecer muito pela sua participação. Né? Você está mais que convidado, vai estar lá com a gente também. Então, você quer ver a gente? Quer conhecer a gente pessoalmente? Vai ao congresso. A gente vai estar lá. Vem nos cursos. A gente está aqui. Não é, Dé? E aí a gente adora bater um papo e tomar um café. Bora. Faz benchmarking de corredor. É isso aí. Bora lá. Gente, muito obrigada. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, Rafa. Tchau, tchau, gente. Tchau, Dé. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.